Combate, a trincheira do contribuinte. Menos impostos, mais empregos. Boa noite, amigos e amigas. Estamos iniciando um novo programa Combate. Combate é um programa da Confederação Nacional de Serviço. E nosso lema é mais emprego e menos impostos. E menos dificuldades, inclusive no pagamento desses impostos. Hoje temos a satisfação de fazer vários programas com relação à visita do ministro Diogo de Oliveira, do Planejamento, que nos deu a satisfação de ficar mais de 2 horas conosco, discutindo vários assuntos que interessam não só ao setor de serviço, mas à economia e ao Brasil como um todo. Por isso, assistam esses programas que nós estaremos informando hoje e nos próximos esses dados e essa entrevista feita e essa visita feita pelo nosso ministro Diogo de Oliveira. Obrigado e boa noite. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite em nome do Luigi. Cumprimento todos os representantes, empresários, participantes dessa reunião, né? Na verdade, eu vou fazer uma explanação inicial, mas depois nós vamos ter uma interação direta e imediata para, digamos, fazer uma troca de informações, de ideias, de discussão efetiva. É evidente que nós temos a convicção da importância do setor de serviços para a economia do Brasil, e mais do que importância do setor, porque isso parece uma coisa estática, né? É um negócio que as pessoas falam, não, mas o setor de serviços é 70% do PIB. Quando você fala que dá a impressão de que isso está dado, de que não precisa fazer nada. Então, na verdade, não é isso. Na verdade, tem que manter, a nossa convicção é de que o setor de serviço ele é responsável, exatamente por ser 70% do PIB, ele é responsável pela dinâmica do PIB. Certo? E os ganhos de produtividade que a economia brasileira precisa ter para ser uma economia mais competitiva internacionalmente depende enormemente dos ganhos de produtividade do setor de serviço. É claro que isso significa 1 milhão de coisas, porque o setor de serviços não é um setor de serviço, são centenas de setores de serviço, né? Tamanha a heterogeneidade que compõe esse macro setor, que só serve para ser olhado dessa maneira, né, do ponto de vista das contas nacionais. No dia a dia das discussões econômicas e políticas, é necessário ver o setor de serviço de modo mais granularizado, né, para entender a dinâmica de cada tipo de negócio, de cada ambiente de decisão, e para ter a correta percepção e o correto aproveitamento das oportunidades que surgem em cada tipo de negócio. Então, não resta dúvida também que o Brasil tem um setor de serviços competente, capaz de evoluir, capaz de aproveitar essas oportunidades. Então, o que eu posso dizer é que o nosso Ministério estará sempre, como já está, e nós, né, aqui vejo várias pessoas conhecidas com quem nós temos uma longa tradição de cooperação e de trabalho conjunto, estaremos sempre dando continuidade a essa agenda de trabalho continuado que já temos tido com vários setores, e daqui para frente, com mais organicidade, com mais organização, faremos avançar essa agenda de discussões e de ações.
né? Vocês me conhecem, sabem que eu não sou muito de teorias e sou mais de prática, de ação objetiva, tomada de decisões executivas, porque nós não temos exatamente muito tempo para teorizar. Nós temos que agir porque os problemas que nós enfrentamos são grandes, são severos e a nossa evolução enquanto nação hoje depende de decisões que cada um de nós tem que tomar. Temos que nos posicionar diante do quadro que o país enfrenta e, se puder começar a colocar aqui a apresentação, eu já entraria, né, no primeiro ponto, que é exatamente a estratégia que nós temos apresentado de enfrentamento da situação econômica do país. Humberto, você como o responsável pela apresentação do ministro aqui na Confederação Nacional de Serviços, como que você viu a repercussão com os empresários em relação ao ministro? Roberto, acho que foi extremamente positiva. É um momento de tantas turbulências nacionais e internacionais que o mercado tem sofrido, que o empresário precisa, em determinados momentos, de ter algum ponto de referência. Eu acho que o ministro trouxe um pouco desse farol. Quer dizer, como é que tem caminhado a economia brasileira, mas principalmente quais as perspectivas agora para esse próximo semestre. Além disso, acho que a grande notícia do dia foi o ministro trazer um conceito para a gente aqui na Confederação e diante de lideranças empresariais de vários setores de serviço que estiveram aqui conosco, né, nos deram o prazer da participação. Ele trouxe, aí sim, o que eu chamo de farol. Quer dizer, ele mostrou a necessidade da economia brasileira caminhar para a servitização e para o mundo digital. À medida que isso acontece, todos os segmentos de negócio passam a ganhar competitividade, produtividade e o melhor de tudo é que a sociedade brasileira, o cidadão, ganha mais bem-estar, ganha mais prazer, facilidade, porque melhora a educação, a saúde, a logística, o varejo, enfim, toda a gama do setor de serviço que o nosso Brasil já tem tão bem consolidada. Então, a direção que o ministro nos mostrou, de médio e longo prazo, é a da modernização. Mais do que isso, ele tem feito, provado, no próprio Ministério. Ele trouxe consigo, esteve conosco aqui, né, nos deu a honra, também o secretário de Tecnologia da Informação do Governo Federal, o secretário Pagotti, que é o responsável por todo esse trabalho, melhorando as atividades internas do governo, usando instrumentos digitais e fomentando no setor privado o uso das ferramentas digitais também para melhorar as empresas de TI e as empresas não de TI, ou seja, todas as empresas do nosso país. Ele mostrou, Humberto, exatamente um trabalho concentrado no Ministério para a implantação da TI no governo todo, em todo o governo. Isso com uma central dentro do Ministério do Planejamento. Você acha que esse é um bom modelo para ser implementada essa necessidade tão grande de TI no governo? Ou você acha que essa centralização pode inibir o trabalho nas outras áreas? Eu acho que a estratégia é correta. O risco que se tem em boas estratégias é a tática e a operação não cumprirem o proposto pela estratégia. Acho que a abordagem do ministro é sim correta, porque o que ele busca é harmonização, é interoperabilidade, é simplificação, ou seja, ele trouxe conceitos relevantes para uma estratégia de tecnologia da informação, seja no mundo empresarial, no setor privado, ou seja no setor público. Nós tivemos hoje a visita do ministro do Planejamento aqui na Confederação Nacional de Serviços. Como é que você viu essa apresentação que ele fez? Como é que foi o seu sentimento sobre a colocação de que o Brasil está cada dia melhor,
que o Brasil vai continuar melhorando. Você sentiu isso como uma coisa verdadeira, sincera, que o ministro realmente transmitiu essa melhora de uma forma forte? Não, primeiro foi uma alegria. O ministro recebeu o convite da confederação, da nossa confederação, e vinha aqui fazer uma palestra, um workshop leve, mas muito importante. Agora, eu senti o nosso mercado acreditando no ministro. Eu acho que ele foi convincente nas postulações que ele colocou. Como ministro de Planejamento, ele tem um trabalho hercúleo para tentar modificar alguma coisa nesse país. Porque a gente vem de muito tempo com uma série de emperrações e problemas de justiça, insegurança jurídica, a quantidade de funcionários incompetentes e tal. E o ministro, hoje, eu acho que ele passou para nós uma confiança, pelo menos, eu sempre falo que o ótimo é inimigo do bom. Eu acho que esse ministro conseguiu passar para nós, presentes, para a Confederação Nacional de Serviço, o bom, que para mim já é um passo enorme. E eu queria dizer mais alguma coisa para vocês, que é o seguinte: só a vinda dele aqui, ouvir as nossas inquietudes, isso é um passo muito grande para a Confederação. Porque a gente vai ao Ministério, vai a Brasília, visita todos os ministros, viu, Roberto? E nunca chegamos lá para pedir. A tendência da Confederação Nacional do Serviço sempre foi de levar solução para o ministro. Por isso que os ministros recebem a gente bem, lá em Brasília. Porque sabe que quando a gente entrar lá, a gente não vai lá, ministro, eu estou precisando disso, estou precisando daquilo. Não. Ministro, nós temos uma solução aqui, uma ideia ou uma alternativa para o problema que o senhor está vivendo. E entregamos por escrito esse trabalho para o ministro. Por isso que os ministros recebem a gente com alegria, e que quando a gente convida os ministros para participar, para vir aqui em São Paulo e fazer uma palestra, uma manhã maravilhosa como essa que nós tivemos, eles vêm com alegria, relaxados. Porque todo mundo vai em Brasília pedir coisa. E nós não. Nós vamos lá dar uma solução para o problema do momento que o ministro, a gente sabe que está tendo e que está cheio de problemas. Mas a gente tenta levar a solução e por escrito. Hoje aconteceu isso exatamente aqui nessa conversa com o ministro, porque foi levada uma sugestão sobre um problema muito grave que hoje o governo está passando, que é exatamente o seguro-desemprego. Então foram feitas algumas sugestões e o ministro gostou muito dessas sugestões. Você acha que isso é uma coisa que é aparente do ministro gostar, ou ele realmente vai estudar essas sugestões que foram dadas? Não. Eu acho que ele vai estudar. Ele vai estudar. Agora, a grande dificuldade do Brasil como um todo, e os ministros, né, da área executiva, né, é o problema do político, que eu não queria entrar no aspecto político, porque aí então a gente ficaria discutindo horas e horas, presidente cai, não cai, não cai. Isso atrapalha muito, viu, Roberto? Agora, essa sugestão que nós levamos do seguro é de uma simplicidade, entendeu? Que o ministro vai analisar, e não é a primeira que a gente já leva para o ministro, solução simples, e ele vai estudar. Se não andar para frente, é por razões que o Brasil fica atrelado ao tal do político. Esse que emperra a gente. Muito obrigado. Obrigado. Ministro, na sua visita aqui na Confederação Nacional de Serviços, algumas vezes o senhor foi aplaudido. O senhor acha que isso é pelas ações
do Ministério ou pela economia que está melhorando? Qual foi o maior peso? Eu acho que é uma combinação das coisas, né? As ações que o governo vem tomando nos últimos 12 meses resultaram, né, numa melhoria da situação econômica do país. E isso é sempre bem recebido pelos setores produtivos, e acho que isso motivou, né, a manifestação de concordância, né, dos presentes de que nós estamos no caminho correto. Acredito que isso tenha lhe trazido muita satisfação, essa aprovação com uma plateia assim tão elevada, né? Agora, ministro, uma questão que eu gostaria que visse, o senhor poderia nos dizer que surgiu esse assunto aqui, que é a perspectiva de desaparecerem profissões que serão substituídas por softwares. O Brasil está preparado para isso? A evolução tecnológica, ela inexoravelmente significa a mudança do trabalho. Então você imagina o seguinte, quando não havia automóvel, existia uma profissão que era de cocheiro, que era aquele cidadão que ia dirigindo a charrete. Essa profissão desapareceu, mas nem por isso as pessoas deixaram de ter emprego. Surgiu o emprego de motorista. E nós hoje temos muitos motoristas de caminhões, de ônibus, né? Então haverá, com certeza, evolução do mercado de trabalho, mas isso não significa que haverá menos emprego nem menos trabalho. Simplesmente haverão trabalhos de diferentes naturezas. Você imagina, hoje existe um emprego que eu vi outro dia de jogador de videogame. É uma profissão hoje. Essa profissão não existia antes, né? E muitas outras profissões vão surgir, né? Inclusive a própria profissão de desenvolvimento de software. É uma profissão recente, que tem menos de 50 anos, talvez. Né? Então, essa é a natureza, né, do processo econômico, do processo de criação destrutiva, como nós chamamos, né, na teoria econômica, mas é um processo muito saudável. Significa que as pessoas terão profissões mais dignificantes, que pagam salários melhores, que têm maior dinamismo para a criatividade, tem mais espaço para as manifestações criativas dos trabalhadores. Ou seja, eu sou um otimista a respeito da evolução do mercado de trabalho. Eu sempre acredito que a tecnologia vem para o bem do desenvolvimento das relações humanas e não para prejudicar. Ministro, obrigado pela sua visita e pelo seu otimismo. Obrigado. Nós tivemos hoje a visita do ministro do Planejamento aqui na Confederação Nacional de Serviços. Qual foi o principal objetivo desse convite ao ministro que teve tanto sucesso, porque ele veio muito alegre e otimista aqui e, inclusive, recebeu aplausos algumas vezes no meio das suas colocações? O objetivo, primeiro, o Brasil necessita de planejamento, né? Se nós não tivermos planejamento, e não a curtíssimo prazo, mas pelo menos a médio e longo prazo, claro que o planejamento a longo prazo é para simplesmente resolver problemas econômicos, para conseguir viabilizar o superávit que nós precisamos exercer esse ano ainda. Mas a médio e a curto e médio prazo, a gente pode fazer algumas incursões na área de planejamento. E por isso é importante ele ter vindo aqui no setor onde representa 70% do PIB, que é o setor de serviço, é o maior empregador do país e onde ele pode buscar as informações dos empresários que tiveram aqui, das lideranças que tiveram aqui nesse evento, e também as sugestões que foram feitas, receber as sugestões que foram feitas pela CNS. Aproveitamos para entregar já algumas propostas que nós fizemos já há muitos anos, mas reiteramos essas propostas para que o planejamento possa analisá-las com mais profundidade, já que algumas delas não foram implementadas e precisariam ser implementadas rapidamente e discutidas, pelo menos pelo governo. E nós sentimos que o ministro foi bastante receptivo
com as propostas que nós fizemos, proposta de incentivo ao turismo, de incentivo ao saneamento, de incentivo à desoneração do trabalho, propostas de mudanças, algumas mudanças no fundo de garantia e proposta também mudanças no sistema do FAT, do abono salarial, principalmente o defeso do pescador, que a gente tem proposto dentro desses conselhos algumas modificações. Nós apresentamos ao ministro, aproveitamos para apresentar essas alterações, essas sugestões para a mudança disso. Agora, hoje, durante a palestra do ministro, foi apresentada pela CNS uma vitória na Justiça para que a desoneração da folha de pagamento não estanque de uma forma abrupta. O ministro recebeu isso exatamente contra os objetivos do governo de hoje. Como você sentiu o ministro com essa vitória da CNS? A vitória não foi da CNS, foi do Sindicato das Empresas de Informática, especificamente no estado de São Paulo. Veja bem, essa proposta da medida provisória de reonerar a folha de pagamento pegou um pouco as empresas desprovidas de possibilidade de repasse dos eventuais aumentos de carga tributária com a implementação dessa medida provisória. E os contratos vigentes atualmente, é difícil você repassar uma sobrecarga nos contratos que vão até o fim do ano. Então, o que nós batalhamos é para mostrar que dentro do ano fiscal não poderia ser implementado essa iniciativa da medida provisória. E o que a Justiça entendeu que nós tínhamos razões e nos deu a liminar, desobrigando que as empresas entrem na medida provisória que foi implementada. Veja bem, nós entendemos que deveria ter sido o próprio governo a ter essa iniciativa de não implementar esta medida provisória já nesse ano para os contratos vigentes, né? Porque isso dá uma sobrecarga em cima das empresas que têm esse tipo de contrato de prestação de serviço. Mas é importante termos conseguido isso. Por acaso, foi exatamente hoje que o juiz determinou, não tínhamos combinado nem com a visita do ministro e nem com o desembargador que ia aprovar essa medida hoje. Tivemos a satisfação de receber isso hoje, então nós estamos anunciando essa possibilidade hoje das empresas de informática estabelecida no estado de São Paulo e filiadas ao Sindicato das Empresas de Processamento de Dados e Serviços de Informática do Estado de São Paulo, CEPROSP, estão desobrigadas em seguir a medida provisória estabelecida da reoneração da folha de pagamento. Essa reoneração da folha de pagamento seria em relação ao ano de 2017, né? No ano de 2018, aí voltaria a ser a medida provisória. A medida provisória, como o ministro mesmo falou, que não tem condição de atender nenhuma outra reivindicação, a não ser daqueles 3 setores que já foram beneficiados pelo governo, de continuar com a desoneração, né? A reoneração vai ser para todos os outros setores e o ministro foi bem claro que não há espaço de fazer continuar com essa desoneração, né? A Previdência está em déficit, ele mostrou os déficits elevados da Previdência e isso aumentaria o déficit da Previdência. Já vai ser um baque nessa nossa medida provisória, que já vai ter uma diminuição da arrecadação com relação a esse ano de 2017. E o ministro do Planejamento que faça um maior planejamento, então. Então, ele entendeu que os contratos governamentais já prevêem na medida provisória que possam ser repassados, né, para os governos estaduais ou federais, mas para os governos já é difícil, porque demora um pouco para que isso aconteça, né, nos contratos com o governo. E nas iniciativas privadas fica mais difícil ainda, porque não há obrigatoriedade na medida provisória para que os contratos sejam
possam ser reonerados, ou pelo menos aumento de preço em vista da oneração da folha de pagamento. Em relação à TI, o ministro se colocou bastante bem informado. Uma das coisas que ele divulgou e deve estar divulgando em todos os lugares é o volume da exportação na parte de TI, que é uma coisa muito importante para o setor, para que isso seja divulgado, para que o governo tenha uma maior atenção a esse setor. O setor de TI tem, graças a Deus, tem crescido acima do PIB nacional. É um setor dinâmico, é um setor de grande tecnologia, e aumento salarial tem sido feito, a média salarial tem aumentada, e com isso nós temos participado, muitas empresas já estão em vários países, especialmente da América do Sul, levando os seus serviços nesses outros países dessa região, e então tem alguns até que foram até para a China, tentar vender alguns serviços em relação a isso. Então eu acredito que isso vai ser implementado cada vez mais, porque nada de TI, o que vale é a capacidade inteletiva, né? O valor de investimento é bem menor do que você criar uma indústria ou criar uma infraestrutura para alguma coisa. Na área de TI, o que vale mais é a experiência, vale a inteligência e vale a criatividade. E nisso a gente é muito bom no Brasil. Para terminar o nosso programa Combate de hoje, que voltará na próxima semana neste mesmo horário, qual a missão que você daria para as empresas poderem colaborar para o Brasil passar por essa fase? Olha, primeiro, tentar sempre a inovação. Eu acho que a inovação faz parte de um processo evolutivo na economia. Se você não tem hoje um processo de inovação, de melhor atendimento, de melhor desenvolvimento, investindo nessa área de tecnologia, que seja em qualquer setor, mas principalmente no setor de serviços, eu acho que a gente perde essa competitividade. Segundo, acreditar no Brasil. Eu acho que nós estamos começando a economia está descolada um pouco do aspecto político. Aliás, até o ministro falou isso, que está havendo um descolamento político do processo econômico. Nós temos visto os mercados realmente reagirem mais positivamente, independente do que acontece na política, né? Que infelizmente é o calcanhar de Aquiles hoje nosso aqui, mas eu acho que o empresário e alguns setores estão indo muito bem. Por exemplo, a agricultura é um dos setores que deu um aumento razoável do PIB, e o setor de serviço, que também teve um pequeno aumento do PIB, mas como participa muito intensamente no formato do PIB, né? Ele tem uma influência muito grande, muito maior inclusive do aumento que foi feito pela própria agricultura. Obrigado, Luide, pela sua participação no programa de hoje. Obrigado, telespectador, e nós voltaremos na próxima semana neste mesmo horário. Combate, a trincheira do contribuinte. Menos impostos, mais empregos.